o ITIV proposto pelo Poder Executivo tem alguns pontos a discutir entre oposição e situação, porém tem um ponto importante, que é a isenção tributária terreiro de candomblé e perdão de dívida. Olha, eu quero deixar explícito que é muito importante que nós fiquemos atentos para que as religiões de matriz africana não possam ser utilizadas no procedimento de votação, porque aqui há um consenso de todas as bancadas da importância de regulamentar a isenção dos templos de religião de matriz africana, já que a isenção já é uma lei federal, só precisamos regulamentar. E aí a Prefeitura traz o projeto de parcelamento do ITIV para imóveis novos e nós queremos que esse parcelamento seja também para imóveis usados, que é onde a população mais carente, às vezes, consegue fazer a aquisição de sua casa para morar. E aí tem que desembolsar algo em torno de 3% ainda para pagar à vista de ITIV. E a tática que a gente teme que aconteça é de botar o ITIV para votar primeiro e fazer uma pressão em cima da bancada de oposição para votar argumentando que a oposição está travando a votação da isenção dos templos de religião de matriz africana. Então, a religião de matriz africana merece ser respeitada e não ser utilizada para pressionar a votação de forma apressada do ITIV, sem que haja discussões e sem que haja a possibilidade de colocação de emenda que possibilite o parcelamento para imóveis usados. Olha, primeiro eu acho que esse projeto aqui é um reconhecimento tardio do prefeito ACM Neto de que aquele conjunto de medidas que fazia parte da reforma tributária lá atrás estava incorreto. Portanto, nós sempre questionamos a cobrança antecipada do ITV, certo? Não podemos aceitar agora que eles utilizem como argumento para justificar o projeto que os terreiros de candomblé vão ser beneficiados, porque os terreiros de candomblé, como qualquer templo religioso, a Constituição já garante a questão da imunidade tributária. Portanto, se eles querem beneficiar os terreiros, por que eles não colocam no projeto a possibilidade de que os terreiros também possam parcelar, certo, o ITIV e não apenas o IPTU? E, ao mesmo tempo, o que nós queremos é que o governo aceite uma emenda no sentido de garantir que os imóveis usados possam incidir também a questão do ITV, para você aquecer a economia, porque do jeito que está, pouco resultado vai ter. Olha, não é uma verdade, essa é uma mentira da oposição. Na verdade, é um projeto que ele não trata exclusivamente do ITV, como você mesmo já antecipou, projeto que trata da isenção, da regulamentação da isenção aos terreiros de candomblé, uma pauta antiga, já tratada em legislação passada, e também o perdão de dívidas, que eu acho que é fundamental exatamente para que você possa fazer com que os contribuintes que estão inadimplentes recuperem a sua capacidade, logicamente, de pagar os seus tributos, seus impostos. A Prefeitura arrecada com isso e também o próprio contribuinte, o cidadão, a cidadã que está com esse problema pode também ter a sua situação junto à Fazenda, junto ao Fisco, junto à Prefeitura sanada. Agora, a relação do projeto de lei com o ITV, o Imposto sobre Transmissão Intervivos, é fundamental para a cidade de Salvador. E eu quero chamar a atenção aqui da sociedade porque já está acontecendo na prática, e se vocês abrirem os jornais, todo o anúncio que está sendo feito nesta semana, quando o segmento, o setor econômico de construção e incorporação na cidade está fazendo uma grande campanha, um grande movimento de desconto sobre os imóveis que estão hoje em estoque na cidade de Salvador. Um dos primeiros itens de vantagem que o mercado está dando ao consumidor é exatamente a isenção do ITIV. Ou seja, o mercado está assumindo essa despesa, logicamente equalizando isso no custo dos imóveis e oferecendo ao cidadão que está adquirindo o imóvel ou na pretensão de adquirir imóvel uma vantagem. O que a gente precisa fazer isso é estabelecer isso por lei.
e atendendo, logicamente, uma expectativa que não é do mercado imobiliário, e sim do cidadão, da cidadã de Salvador, que está hoje vivendo um momento de crise nesse país, com o aumento da inflação, o aumento das taxas de juros. Foi assim, inclusive, que programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida estiveram prejudicados nesse ano por parte do governo federal. Então essa é a resposta que a Câmara dá. O Executivo já fez sua parte de encaminhar a provocação, o projeto para casa, e nós queremos agora que a Câmara faça o seu dever de casa, que é aprovar o projeto com discussões. O projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, algumas propostas de emenda foram encaminhadas, lá foram discutidas, rejeitadas, e logicamente aqui no plenário é o momento adequado para a gente fazer essa avaliação final e aprovar de uma vez por todas esse projeto de lei. O ITIV é um imposto de transmissão de entre vivos, transmissão de imóveis entre vivos. Nessa lei também traz aí um parágrafo um artigo que trata sobre a questão da isenção de terreiros de candomblé. Né? Esse não é um grande entrave, né? Porque tem outras discussões, inclusive outros vereadores que já foram secretários aqui, entende que os terreiros já são isentos. Né? O que a lei faz é uma regulamentação. Não, eu acredito que há uma isenção, e não só dos que estão cadastrados, mas aí a gente luta para que os futuros também. O grande problema do ITIV é que nós não concordamos que seja só para os futuros, e sim para os empreendimentos anteriores. Né? Estamos tentando aqui um processo de negociação para que tenha parcelamento também. E aí é um processo de negociação. Então esses são os pontos no ITIV que a oposição debate, né? E que nós somos contra. Então, assim, não dá para ser na planta, não dá para ser você dar isenção, um parcelamento a um empreendimento e a outros não. Então, tem diversas emendas apresentadas aí por outros vereadores, pela oposição também, mas você sabe que nessa casa há um processo de negociação. O governo precisa de 29, né, precisa contar os números de vereadores que ele tem, mas o importante é que haja um entendimento, né, e esse entendimento seja para o bem da cidade. Então, esse é o ponto do ITIV que a gente está debatendo.